Olá, pessoal! Aqui é Maria Anjos para mais um Decifrando a Obra. Hoje eu trouxe para vocês uma peça maravilhosa e que para mim é uma peça muito querida. Primeiro que eu tive que estudar bastante para compor a minha peça, tanto na parte da estrutura, da pintura, tive que fazer um estudo detalhado de paleta de cores, de texturas, para compor bem a minha obra. Então, quer saber mais? Vamos lá, decifrando a obra. Para quem não sabe ainda, hoje eu trabalho com peças em gesso, mas durante a minha vida eu passei por várias tipologias antes de migrar para o gesso. A última foi o crochê. E que, para quem quer saber mais sobre mim, sobre isso, aqui no canal tem um vídeo, Minha História. Vai, assiste lá. Agora, eu vou contar para vocês um pouco da relação nessa peça entre o gesso e o crochê. E por que ela é tão importante na minha vida. Na nossa vida, ciclos se abrem, ciclos se fecham. O crochê foi um ciclo muito rico e muito promissor no Ateliê Maria Anjos, para mim como pessoa e para o próprio ateliê como negócio. Só que quando eu conheci o gesso, eu me apaixonei, me encantei. Então, o meu desejo estava totalmente focado para a pintura em gesso. E o que fazer com o crochê? E o que fazer com os clientes que eu já tinha conquistado com o crochê? Aí veio uma questão muito forte. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou criar uma obra que faça a união dos dois ciclos, o final de um, o início do outro. E eu busquei várias imagens, várias peças, e eu não conseguia encontrar algo que fosse marcante e impactante, não só para mim, mas como para todas as pessoas que vissem e que se encantassem também. E aí eu encontrei essa peça maravilhosa e foi assim um casamento para mim perfeito. Quando eu estava fazendo essa obra, eu fiz durante um curso dos muitos que eu tomei. A minha professora, ela queria que eu colocasse as peças em gesso pintadas como cerâmica. Só que, para mim, o significado seria maior, como eu já falei. Eu queria uma peça que tivesse a junção dos dois ciclos, ou seja, o significado do encerramento de um para o início do outro. Seria aquele momento da minha migração. E eu fiz as peças em crochê e no dia da finalização do curso, eu disse para ela, eu vou te fazer uma surpresa. Gente, quando ela viu a peça com crochê, ela ficou encantada.
ela ficou apaixonada. Primeiro, porque a peça ficou belíssima, maravilhosa. E segundo, porque o crochê deu toda uma história, um sentido ao meu trajeto, ao meu processo. Então, essa peça tem toda essa bagagem sentimental para mim. É uma peça que eu já reproduzi, muito bem aceita. Já fiz vários ambientes com ela, inclusive o último foi para um amigo querido que colocou 3 dela na cozinha, cada uma com tipos de frutas, legumes e tudo em crochê, porque eu nunca deixei de ser crocheteira. Hoje eu faço crochê de uma maneira esporádica, apenas para alguns clientes que eu já tinha, porque é como eu falei, o que fazer com esse público que eu já conquistei? Eu não podia abandonar os meus clientes de qualquer jeito. Então, existem pessoas que ainda hoje fazem questão de ter peças em crochê de Maria Anjos, e a essas eu continuo atendendo. Então foi um projeto que ficou muito lindo na cozinha dele. São 3 africanas dessas, cada uma com tipos de legumes e frutas. E foi assim que ficou a história tão bonita dessa minha obra. Mas, como o nosso quadro diz, vamos decifrar a obra? Vamos olhar um pouco como é que ela foi realizada. Agora eu vou tirar as frutinhas porque nós vamos entrar diretamente no Decifrando a Obra. Agora nós vamos falar sobre os materiais que eu usei na produção dessa peça linda, certo? Eu usei tinta acrylex acrílica fosca na cor branca e na cor rústico. É um marrom rústico, tá? Esse pote aqui, ele tem 250 ml. Eu recomendo para quem vai trabalhar com muitas peças. Se você não vai trabalhar com muitas peças, talvez não seja interessante para você esse investimento. No meu caso, vale muito a pena. Por quê? Porque é uma forma que eu tenho de economizar. Qual o valor dessa tinta hoje no mercado? Ela está no valor de mais ou menos R$25, tá? Eu usei também a tinta Decorfix da Corfix. Aqui eu usei o pote de 60 ml, tá? Que é um pote que é um tamanho bom para quem quer produzir também uma quantidade média de peças. Tem ele menor também, mas eu prefiro esse de 60 ml. Essa tinta ela tá custando hoje mais ou menos entre R$8 e R$9. Usei a tinta Metal Colors na cor ouro. Ela tá na faixa entre R$12 e R$15, depende do local. Usei a Silver Bright, que é a Aquacolor,
da Silver Bright. Essa aqui ela tá na faixa entre 13, 14 até 18 reais. Depende muito de onde a gente consegue encontrar. E para finalizar, eu usei a goma laca incolor. Por quê? Porque eu queria que ficasse com esse brilho maravilhoso. Aí você pode usar o verniz que você quiser. O verniz geral, a goma laca branca incolor. Você pode usar um verniz spray. Vai ficar a seu critério, se você já trabalha com isso. Para você que não trabalha, experimenta a goma laca se você quer o brilho ou o verniz fosco se você quer sem brilho, certo? Pronto. E para composição da minha obra, eu usei também 2 materiais que fizeram toda a diferença. Eu quis fazer nela uma textura. E como é que eu fiz a textura? Não fiz da forma convencional. Eu usei um tecido rústico e para decorar eu usei uma fita de couro. É couro decorado com metal. Couro com metal. Gente, isso não quer dizer que vocês tenham que usar esses materiais, tá? Se você disser, Maria, aqui na cidade que eu moro não tem isso, e agora não vou terminar minha peça? Calma. Como eu falo, artesanato é pra gente se divertir, é pra gente fazer com calma, sem estresse. Não tem problema. Só de você ver a pintura dela, você vê que ela já é maravilhosa. E você pode não ter esse material que eu falei, mas você pode ter outro. Usa a sua criatividade, gente. Façam uma coisa diferente. Não queiram apenas copiar. Comecem a ter o desejo de criar. E, por favor, deixe um comentário para mim. Diz como é que você fez. Diz como é que você realizou. E se quiser, se desejar, manda foto. Agora, pincéis. Pincéis, eles são assim, eles dependem muito do tamanho e do tipo das cerdas que você vai usar. Esse com cerdas macias, gente, são uma delícia, ó. Eles são um pouco mais caros e são específicos para pinturas mais delicadas, como é o caso do gesso. O que não quer dizer que você não vá utilizar nele os pincéis de cerdas duras, porque em alguns momentos são necessários também. Aqui é o famoso pincel de olho. Eu vou aproximar bem e vocês vão ver que ele quase que não tem um pelinho. Olha aí, ó. Ele é um fiozinho mesmo. É para fazer a íris do olho e os detalhes. Bom, preços, bom, vão variar de acordo com o tamanho que você for fazer e a peça que você vai utilizar para pintar, certo? Agora eu vou explicar para vocês como que minha peça foi produzida, como é que ela realmente foi feita.
tá? Primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: para a realização dessa peça, eu tive que usar a união de várias técnicas. Eu fiz a técnica da pintura colorida, eu fiz a técnica da aplicação de tecido rústico, eu fiz a técnica da colagem e eu fiz a técnica da composição de olhos, que é uma técnica bastante detalhada e que precisa ter um estudo e uma delicadeza que nos deixa assim encantados depois que a gente vê esse efeito maravilhoso, tá? Então, o que eu fiz em primeiro lugar? Eu dei na minha imagem uma mão de tinta acrílica branca, tá? A tinta acrílica fosca branca, eu fui e dei uma mão em toda a minha peça. Porque eu queimei o gesso, uma vez que ele é muito poroso, ele absorveu a tinta branca e ajudou a realçar as outras cores. Depois disso, a minha pintura foi feita com a tinta marrom rústico, onde eu fiz o corpo todo da minha africana. Então eu pintei todo o corpo dela com a tinta marrom rústica. Logo depois, o que eu fiz? Eu pintei essa parte aqui com vermelho, tá? Logo depois que eu pintei, eu fiz a aplicação do meu tecido rústico. Terminada a aplicação do tecido rústico, eu pintei o meu pote com a tinta cerâmica e logo depois fiz os detalhes com a tinta dourada. Terminei a minha pintura, coloquei para secar e aí fiz o quê? O acabamento. Fiz a colagem do meu cordão e coloquei o feltro embaixo da minha peça. No rosto, como é que eu compus o rosto da minha imagem? A mesma cor que eu usei aqui, eu usei aqui. Olha como ficou diferenciado. Só o fato do tecido rústico ter entrado aqui já deu uma quebrada nessa cor que ficou somente com o brilhante da goma laca. Então usei a mesma cor. O olho. Para compor o olho, eu trabalho com a tinta café, tá? O preto e o branco. Que aí eu vou dando os toques, as nuances, para que o olho fique aproximadamente um olho vivo, um olho mais possível chegado a um olho verdadeiro, a um olho real. Esse dá um toque de realidade, são exatamente esses detalhezinhos que a gente faz no olho. Eu espero que vocês tenham gostado de decifrar essa obra comigo, que é uma das minhas queridinhas. E agora eu vou deixar uma pergunta para você. Qual das minhas obras que vocês viram nos meus vídeos, nas minhas aulas, nas minhas redes sociais, que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para decifrar juntos? Me responde lá nos comentários.
Eu estou aguardando. E além disso, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novas notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago por aqui. Beijo no coração e até o nosso próximo Decifrando a Obra.